Meus irmãos, eu quero saudá-los em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Abra sua Bíblia na segunda epístola de Pedro. Nós leremos no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, nós leremos do versículo 3 ao versículo 11. Enquanto você acha, procura o texto na Bíblia, eu vou estabelecer o nosso itinerário para a abordagem deste parágrafo. Vou introduzir estabelecendo o pano de fundo dessas palavras que vamos ler. E para isto, vou precisar tocar num assunto delicado que vivemos hoje. Vou abordar o texto, estou intitulando essa mensagem, esta reflexão, A Jornada Cristã nesta Terra. E Pedro vai dividir esse parágrafo em 3 partes das 3 jornadas. A provisão para a jornada, as exigências de Deus para esta jornada e as promessas futuras, o futuro da jornada. Então, Pedro vai dividir esse parágrafo nesses 3 pontos e vou terminar fazendo uma aplicação, uma única pergunta para você refletir nesse dia. Vamos ler então a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, desculpa. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui. Para estabelecer, como disse no início, o pano de fundo destas palavras, é preciso tocar num ponto muito delicado hoje, sofrido, que é a morte. Estamos cercados de mortos. Esta semana chorei muito no carro, quando recebi notícias de irmãos que estávamos orando, como a missionária Débora,
esposa do Joel, como diácono da Igreja Batista Jardim das Oliveiras, estávamos orando, todos muito com a saúde debilitada, internados. Esta semana vieram a falecer. E naquele momento de grande sofrimento, eu fiz uma oração a Deus que eu nunca tinha feito. Eu perguntei: até quando, Senhor? Já basta. Portanto, a morte é um assunto delicado, sempre foi. Mas hoje, em função dos 250 mil mortos no Brasil, se tornou um assunto que nós desviamos a nossa atenção. Mas é preciso tocar nesse assunto porque é o pano de fundo dessas palavras que acabamos de ler. Pedro está perto da morte aqui. Ele está escrevendo essa segunda epístola, talvez preso em Roma, na época de uma perseguição setorializada. Não era uma perseguição imperial, mundial, do então Império Romano, mas era localizada na cidade de Roma, por conta do incêndio da cidade de Roma, promovido por Nero, o imperador, em 64. Dos 14 bairros que havia naquela época em Roma, 10 queimaram. Dos 4 que sobraram, 2 moravam cristãos e judeus. Nero, então, acusado de ter provocado aquele incêndio, acusou os cristãos. A partir de 64, houve uma perseguição localizada, muitos cristãos foram presos e uma multidão deles foi crucificada, queimada ao longo das estradas romanas. E nesta perseguição, Pedro está aqui, perto de ser martirizado. Mais ou menos esta carta foi escrita entre 64 e 67 da era cristã, uma vez que Nero morreu em junho de 68. Ele diz isso aqui, que está perto da morte. Ele diz aqui no versículo 14, acompanhem: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Pedro está ciente que ele vai morrer. Então, essas palavras de Pedro são as últimas palavras de Pedro. São as últimas palavras de um pastor que escreve para as suas igrejas, as mesmas igrejas que ele pontuou, que ele relacionou nas regiões da diáspora, na primeira epístola, Ponto, Galácia, enfim. 1 Pedro mostra as regiões, as igrejas, as quais receberam estas duas epístolas. E ele, portanto, está ali, perto da morte, e quer dar a sua última orientação aos cristãos. Quero fazer uma pergunta para você. Se você estivesse na condição de Pedro, perto de morrer, você sabe disso, assim como ele disse, como já li, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Se você estivesse na situação dele, na condição de Pedro, certo que deixará o seu tabernáculo, isto é, perto de morrer, quais seriam as suas últimas palavras? Já ouvi, já li diversas vezes alguém dizendo que as últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes palavras dela, porque ela vai deixar este mundo
e ela reúne a família e dá as suas últimas orientações. Portanto, aquelas últimas orientações, uma pessoa, um pai ou uma mãe que reúne a família para entregar as últimas palavras, as últimas orientações, este pai ou esta mãe ou qualquer outra pessoa que tem essa oportunidade, não vai tratar de assuntos triviais. Não vai dizer: meu filho, traga para mim, já estou morrendo, traga para mim, só para eu ver pela última vez, o troféu do campeão brasileiro. Por mais que seja um flamenguista, ele não falaria isto. Ele não trataria de assuntos banais, porque são as últimas palavras, são os últimos momentos. Ele vai tratar de assuntos sérios, necessários, importantes, profundos, relevantes, para deixar o legado, para orientar aqueles que ficam. Quais seriam suas últimas palavras? Como já disse, Pedro está aqui falando as suas últimas palavras. Agora, as últimas palavras de Pedro é toda essa segunda carta, os 3 capítulos. E quero então, em cima das últimas palavras, refletir com os irmãos como começar as últimas palavras. Que assunto primeiro viria? Qual é o assunto que vem em primeiro lugar? Estes, dos assuntos das últimas palavras, o primeiro é o mais importante. As primeiras palavras das últimas palavras. Pedro, portanto, poderia começar essa carta de outra maneira, porque ele quer falar aqui de coisas que ele quer deixar o legado para a igreja. Coisas importantes para ele. O pastor estava morrendo, o apóstolo estava morrendo. E diante dele estava uma igreja jovem, uma igreja que precisava de ajuda, uma igreja que estava sendo invadida por falsos mestres e falsas doutrinas. E ainda uma igreja imersa em perseguição, mesmo que setorializada. Como começar? É preciso começar, portanto, com o assunto mais importante, porque pode não dar tempo de terminar esta epístola. Você sabe que as epístolas, diferentemente dos e-mails que você escreve em 1 minuto, as epístolas antigamente, dessa época, primeiro século, eram escritas em papiro, muito mais tarde em pergaminhos. E aí as epístolas eram escritas de maneira muito lenta, porque era um material caro, papiro, a tinta, era tudo caro. E eles escreviam durante semanas uma única epístola, porque o papiro era o papel da época, lascas da planta que recebeu o nome papiro, colocadas umas sobre as outras, raspadas, secadas ao sol, a folha ficava aquela folha grossa, irregular. E não era caneta esferográfica, era tinteiro. E escrevia de maneira muito lenta. Durava muitos dias para terminar uma única epístola. Então, Pedro pensou: eu vou começar as minhas últimas palavras pelas palavras mais importantes, porque pode não dar tempo de terminar essa epístola. E qual é o assunto que Pedro considera mais importante, que é básico aqui para o restante da epístola, que eu estou intitulando, nesta reflexão, a jornada cristã nesta terra. Ele começa as suas últimas palavras abordando a jornada cristã nesta terra. E ele separa, como já estabeleci o esboço rapidamente, em 3 momentos suas últimas palavras, esta abordagem da jornada cristã. Então pense que Pedro está terminando a sua jornada, mas diante dele há cristãos que estão no meio da jornada e precisam de orientação.
Então, esta orientação é para nós hoje, que estamos no meio da jornada. Aqueles que, como Pedro, já foram, vou colocar no passado, já cumpriram a sua jornada, mas a preocupação de Pedro é para os vivos, para os que estão aqui. Os que vão, ou nós acreditamos nisso, ou não lemos e não acreditamos na Bíblia, porque quem vai, vai bem, quem vai, vai para a morada celestial, quem vai, vai ver o cumprimento da esperança eterna nos céus, quem vai, vai beijar a face de Jesus, quem vai, vai ser curado da Covid, quem vai, vai bem. Quem fica é quem sofre. Quem sofre é quem vive. Portanto, Pedro está falando para pessoas que estão ainda no sofrimento da jornada nesta terra. Portanto, ele precisava abordar isto, animar, incentivar, orientar aqueles que estão no meio da jornada. Ele começa a falar da primeira seção desse primeiro assunto das últimas palavras, que é a jornada cristã. Ele começa a falar sobre a provisão para a jornada cristã. Eu quero, antes de começar a abordar a provisão, que está no versículo 3 e 4, eu queria pontuar mais um aspecto, além das últimas palavras que Pedro diz que está aqui, estou certo, que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Pedro repete uma palavrinha nesse mini parágrafo 12 a 15, 3 vezes ele repete essa palavra, e também no capítulo 3, a palavra lembrar. Veja o versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas. Versículo 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês. Versículo 15. Mas de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Capítulo 3, verso 1. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês. Verso 2, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Repete, você percebeu? A preocupação de Pedro de fazer com que os cristãos lembrem Irmãos, há muita gente enfadada nas igrejas. Há muito crente enfadado. O que é um crente enfadado? Aquele que diz, eu não vou à igreja para ouvir as mesmas coisas. Eu estou enjoado da igreja. Isso é um crente enfadado. Eu não vou a EBD porque é sempre a mesma coisa. Eu estou enjoado da EBD, cansado, enfadado. Eu estou enfadado da igreja tradicional, da igreja conservadora. O escape desse crente enfadado é ele ir para o mundo para dar vazão àquilo que o pastor Arley falou. Nunca foi um dos nossos, saiu para demonstrar que não era. Não é Covid, não é aquele filme que mostra Jesus de maneira espúria, que desvia ninguém. Crente é crente, ele fica até debaixo d'água, como os irmãos chegaram debaixo d'água. Crente é crente. Passe o que passar, enfrente o que enfrentar. Crente é sempre crente. Isso não pode mudar. Esses crentes enfadados, ou eles vão para o mundo, ou eles vão para igrejas alternativas.
Igrejas que fazem tudo para não parecer igreja. Nem nome de igreja tem. E não vou citar os nomes que há, porque pode haver identificação com alguma em Manaus, não quero. Nem estou criticando, estou dizendo é que as pessoas enfadadas do culto tradicional vão para igrejas alternativas. E essas igrejas alternativas, vou lhe dar um dado, eu não tenho percentual, mas é visível. Essas igrejas alternativas estão cheias de crentes de outras igrejas, crentes enfadados, cansados do modo tradicional de ser igreja, e procuram igrejas que não têm púlpitos, igrejas que têm uma mesinha redonda, que não tem mais a Bíblia, é uma xícara, que a mesma dúvida que há, como havia no programa do Jô Soares, se era água, se era café, ou se era outra coisa, mas ali está a caneca de alguma coisa, e não são pregações, são palestras, não se faz exegese do texto, se faz exegese do público. Meu irmão sabia disso? Não se faz hermenêutica bíblica, se faz hermenêutica do público. O que é isso? É falar o que o povo quer ouvir, é tratar de questões que o povo está vivendo, mas sem qualquer fundamento teológico, escriturístico para isso. Portanto, essas igrejas nascem de crentes enfadados. Pedro não tem essa preocupação, pelo contrário, ele diz que você está aqui todos os domingos para ouvir a mesma coisa, porque você precisa ser lembrado. Nós esquecemos as lições de casa, nós nos esquecemos do que a Bíblia diz. Fato é, se você olhar para trás, para esta semana, veja as falhas morais que você cometeu, veja as palavras malditas que você proferiu, veja um tratamento truculento que você fez com alguém. Você esqueceu a lição bíblica esta semana, precisa ser relembrado. Nós sabemos, como igreja, como cristãos, como membros de uma denominação missionária, que nós temos que investir em missões, é a razão da igreja, mas todos os domingos temos que ser relembrados disso, porque nós nos esquecemos do nosso compromisso. O problema é que gente que está querendo novidade. Pedro diz: no reino de Deus não há novidade, nós temos que ser relembrados acerca das mesmas verdades. Fechando esse ponto inicial, quero tratar da primeira parte dessa primeira das últimas palavras de Pedro, que é a jornada cristã, que é a provisão para a jornada. Meus irmãos, Paulo diz: nenhum soldado vai à guerra com as suas próprias expensas. Paulo diz isso a Timóteo. Pedro diz a mesma coisa aqui. Deus nos colocou na caminhada cristã. Ele nos chamou, Ele nos elegeu, Ele nos convocou para o seu reino eterno. E Ele nos motiva, nos impulsiona a cumprir a nossa missão, mas Ele não deixou de provisionar a igreja, a minha vida e a sua vida, para esta jornada cristã. Nós lemos, vou ler novamente o 13 e o 4. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, que delas são essas? Coisas concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Portanto, esse delas são todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Por meio delas, isto é,
por meio de todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro coloca aqui a provisão para a jornada. Conhece aquele cântico que diz, aquele que, mais ou menos assim, aquele que chama também capacita. É o que Pedro diz aqui com as palavras dele. O mesmo que chama é o mesmo que capacita, porque ninguém vai à guerra com as suas próprias expensas. Pedro está dizendo que foram nos concedidas todas as coisas, não algumas ou poucas, mas tudo que nos conduz à vida e à piedade. Piedade aqui, piedade para nós hoje é se apiedar do pobre, não é esse ter pena. Piedade é eusebeia no grego, que é uma palavra usada no grego para a religião, para a devoção, isto é, nós recebemos todas as coisas que nos conduzem a uma vida plena e a uma devoção plena, isto é, a vida cristã. Tudo que nós precisamos para a vida cristã, ele diz, nós já temos esta provisão para a jornada. De onde vem essa provisão? Ele diz, pelo poder de Deus, a provisão para a jornada foi nos concedida pelo próprio Deus. Deus nos deu estas coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ele nos deu tudo o que precisamos. Como podemos usufruir, ou constatar, ou alcançar, estender a mão e tomar posse daquilo que Deus nos deu? Ele diz, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmão, está percebendo que a vida cristã, que a jornada cristã é um relacionamento com uma pessoa, não é um mero relacionamento com a igreja local, não é um mero relacionamento com a religião, não é um mero relacionamento com aqueles procedimentos religiosos que nós tanto valorizamos. Assim, assado é melhor, assado assim. Ele diz que o cristianismo, que a provisão que ele nos deu, depende de um relacionamento com a pessoa. O cristianismo, ele nunca será uma religião. Nunca foi uma religião. Religião precisa de indumentária, religião precisa de local sacrossanto, religião precisa de horário marcado, religião precisa de um local de peregrinação. Jesus disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Era um cristianismo peripatético, isto é, caminhante, não tinha local. Nós que nos acostumamos em ir à igreja e voltar da igreja, em casa eu não sou igreja. Portanto, Pedro está dizendo que o segredo desta provisão está na sua origem, que é em Deus. Em segundo lugar, no relacionamento com Jesus Cristo. Não é de outra maneira. Não será com outra metodologia. Ele diz, essas coisas que são todas, que nos conduzem à vida abundante, e a eusebeia, a piedade, uma vida cristã frutífera, ela só virá, diz Pedro, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Glória, doxa, mostra a divindade de Jesus, e virtude, uma palavra grega arete, que a literatura bíblica usava essa palavra arete
para excelência, isto é, excelência de vida. Qual é a função, a excelência de uma faca? É a faca cortar o que eu quero. Qual é a excelência de um microfone, a arete de um microfone? É ele amplificar a minha voz. Portanto, mostra a humanidade de Jesus, um ser humano perfeito, cumpriu o que Adão fraquejou, o novo Adão cumpriu, o arete, e portanto ele é excelente. Jesus tem a glória de Deus e a excelência completa da humanidade. Portanto, irmãos, Jesus nos chama através da sua glória e através da sua virtude. Pedro está dizendo isso numa época em que as pessoas buscavam a Deus de outras maneiras, inclusive nas religiões pagãs de cunho erótico, de cunho sexual, e são muitas. Os afamados Jogos Olímpicos que teremos este ano, eles nasceram em tempos idos na Grécia Antiga, que tradicionalmente se data em 700 alguma coisa, primeiros jogos, mas jogos já existiam antes dessa época, antes de 600 antes de Cristo, e eles não nasceram para a competição atlética como hoje. Era uma festividade social e religiosa, eram invocados os deuses gregos. Meus irmãos, a glória e a excelência de Jesus é que nos atrai a Ele, numa época em que as pessoas eram envolvidas em religião de mistério e, como já disse, muitas delas de cunho sexual, inclusive o próprio nascimento dos Jogos Olímpicos. Portanto, ele diz, meus irmãos, que este poder de Deus que nos concedeu tudo para a vida cristã vem através de um relacionamento com Jesus Cristo. É o que ele continua dizendo, por meio dessas coisas que nos conduzem, isto é, as coisas espirituais nos conduzem. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina. Isso quer dizer que a provisão de Deus me fez divino, eu faço parte agora da Trindade, do ser de Deus, sou co-participante dessa natureza divina? Não. Pedro não diz isso? Onde é que eu sei que ele não diz isso? Primeiro, que Pedro não ia contradizer a Bíblia. Segundo, na sequência do texto, ele diz: que natureza divina é esta? Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. A natureza divina tem a ver com a excelência moral, com a pureza moral. Portanto, aqueles que já passaram por um seminário ou estão em um seminário de teologia, sabem que Deus tem atributos, e a teologia os separa em dois grandes blocos: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são atributos que residem e ficam na divindade, não passam para nós, como por exemplo, eternidade. Atributo incomunicável. Nós nunca seremos eternos, porque eterno, diferente de mortal, eterno não teve começo e nem terá fim. Nós seremos imortais, tivemos um começo, não teremos fim. A eternidade é um atributo incomunicável, ele não transfere para nós. Agora, em Deus há atributos comunicáveis, como a excelência moral. De onde vem esta consciência moral que mesmo o ímpio, de onde vem? Vem dos resquícios. Eu chamo resquício porque a imagem de Deus foi maculada pelo pecado. E através do relacionamento com Cristo,
dessas coisas que nos conduzem à vida e à piedade, nós somos restaurados àquela a maior proximidade à semelhança de Cristo, que é a proposta do Novo Testamento, nos tornar semelhantes a Ele, a Cristo. Esse é o alvo de Deus, para mim, para você. Um alvo, se Ele diz, sejam santos, porque eu sou santo, é uma proposta de Deus para mim e para você. Ora, irmãos, se está na Bíblia que Ele nos chamou, como diz Paulo à igreja de Éfeso, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se Ele nos coloca esse alvo, porque é possível caminharmos em direção a Ele. Se vamos alcançar, eu não sei. Mas se Ele nos chamou para sermos a semelhança do Filho eterno, é porque é possível caminhar em direção a este alvo, a esta excelência, a este arete, esta virtude, a piedade. Por isso ele diz, esta coparticipação da natureza divina, Pedro está se referindo a um atributo comunicável, isto é, nós temos a consciência, mesmo pecadores como nós somos, nós temos consciência do erro, nós temos consciência da ética, existe um padrão moral universal, existe um padrão ético universal, existe. Todos sentem que há alguma coisa errada com o ser humano. Todos nesse planeta percebem que há algo de muito errado na raça humana. Esta maldade, esta tendência para a imoralidade, a perversão, isto, alguma coisa que está errada com a humanidade, todos reconhecem isso. Portanto, esta coparticipação da natureza divina tem a ver, irmãos, com a excelência moral, tendo escapado, diz Pedro, no versículo 4, no finalzinho, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Esta é a provisão para a jornada. Por isso, que a Pedro nos lembra. Portanto, não pode haver crentes enfadados de ouvir as mesmas coisas. Eu nasci numa igreja batista. Me batizei em 1978. Recebi a Cristo, eu tinha 78, tinha 10 anos de idade. Faça a conta, você vai saber qual é a minha idade. Eu tinha 10 anos de idade. Recebi a Cristo aos 8 anos de idade. Eu sou ainda do MS-DOS, né? Aquela tela preta do computador. Eu operei telex. Quando chegou o facsímile, era a mais altíssima tecnologia. Eu ficava admirado com aquilo. E hoje você paga quanto pelo celular? Eu não, minha esposa, ela que paga. Meus irmãos, eu canto os mesmos hinos desde essa época. Eu ouço mensagens da mesma Bíblia desde essa época. Não me enfada, me edifica, me esclarece, eu aprendo, me emociono, porque eu preciso lembrar das mesmas coisas sempre. Pedro diz, nós precisamos lembrar que Ele nos capacita a viver a esta jornada cristã na terra. O que é que nos falta? Para perguntar de Pedro, o que é que nos falta, Pedro, para vivermos a nossa vida cristã? Pedro responde, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Não nos falta nada. Temos tudo, através de Cristo, pelo poder de Deus. Nos chamou e nos capacita para a jornada. A segunda parte deste primeiro assunto das últimas palavras de Pedro
São as exigências, portanto, para a jornada. Ele nos deu a provisão. Agora Ele vai cobrar isso de nós. Ele nos deu todas as coisas que fazem de nós um crente verdadeiro. Crentes verdadeiros. Agora Ele vai exigir isso de nós. Qual é o pai que não dá condições para o filho ter aulas remotas e não cobra deste mesmo filho resultado na escola? É evidente. Isso é bíblico até. Palavras de Jesus: a quem muito for dado, muito lhe será cobrado. Portanto, se alguém me dá com um propósito, eu tenho que dar resultado. Há uma exigência natural. A mesma coisa ocorre aqui. Ele nos deu todas as coisas espirituais, provisão, recursos espirituais. Quer chamar de consolo? Chama de consolo, de conforto, de poder, de unção, de ajuda, de resposta à oração. Chama do que você quiser. São recursos espirituais que Ele nos deu para vivermos a nossa jornada esta que Pedro declarou que estava encerrando. Agora Ele vai cobrar dos que recebem a provisão. Vai cobrar. Versículo 5 a 9 diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Talvez seja um pouquinho diferente na sua Bíblia, mas o que Pedro está dizendo aqui? Que a etapa agora é de exigência e vai exigir diligência. Vai exigir esforço, vai exigir de nós, de mim, de você, vontade de fazer força. Alguém me ensinou isso. Alguém me disse: pastor, o senhor tem força de vontade? Eu falei: tenho. Ele disse: todos têm, pastor, mas nem todos têm vontade de fazer força. Há muita diferença. Todos têm força de vontade para emagrecer, ficar com saúde em dia, mas poucos têm vontade de levantar peso na academia. Vontade de fazer força é para poucos. Pedro diz: Ele deu-nos a provisão, agora o que Ele quer de mim e de você? Esforço, diligência, vontade de fazer força. Ele diz: por causa disso, por causa da provisão, portanto, que Ele nos deu gratuitamente, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé. É para acrescentar à fé as seguintes virtudes, entenda o texto. Portanto, é preciso um esforço meu para, diante da provisão que Ele me deu, acrescentar a minha fé, a fé cristã, a minha vida, certas virtudes aqui. Essa palavra acrescenta no grego é uma palavra muito interessante, não sei se eu vou ter condições de falar, mas em poucas palavras eu vou dizer arkenkerogos no grego. Conhece a palavra korogos? É a palavra coro. O coro. Na antiga Grécia havia um homem ricos, que bancavam eventos artísticos nas cidades gregas. Eram arquerogos. Eles bancavam, botavam dinheiro para bancar as despesas do coro, eram os coregoi. Aí vem a palavra coro. Isto é, um esforço que tira de nós alguma coisa. Pedro usa erkerogoi aqui, isto é, acrescentar, demanda esforço. Eu tenho que tirar algo de mim para acrescentar algo à minha vida, meus irmãos. Quanto tempo faz que você não compra uma Bíblia nova? Não quero gastar dinheiro, pastor. Quanto tempo faz que você não compra um livro para ler? Não tem dinheiro, pastor.
Quanto tempo faz que você não vai para um congresso de teologia, de família? Não tem tempo, pastor. Você não está fazendo esforço. Você não é alguém que acrescenta com esforço alguma coisa. Pedro está dizendo aqui, irmãos, não dá para ter vida cristã frutífera sem esforço. Ele diz, portanto, concentrando os seus esforços, acrescentem a fé, acrescentem à vida cristã de vocês certas virtudes. Quais são elas? Acrescentem a fé que vocês têm a virtude. Lembra a palavra, mesma virtude de Jesus? Arete, excelência. Excelência de vida. Uma pessoa que cumpre, um pai que cumpre as suas obrigações de pai. Um marido que cumpre com suas obrigações de marido. A esposa que cumpre com obrigações de esposa, de mãe. Isto é um arete. Isto é uma virtude. Portanto, quantas falhas nós temos, porque não cumprimos com a nossa obrigação de vida. Deus nos fez para a sua glória, portanto, a nossa arete é viver para Ele, a nossa excelência é encontrada a partir de uma vida voltada para Ele. Portanto, acrescentem a fé. Esta fé não é a fé de Hebreus, é a fé cristã, é o conjunto da fé cristã. Acrescentem a fé que vocês têm a virtude, primeira qualidade. Depois, acrescentando a virtude, o conhecimento. Que conhecimento é esse? O mesmo conhecimento do capítulo 3, que diz, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Conhecimento de Jesus. Mas há pessoas que estão a vida inteira na igreja e reproduzem de uma forma ou de outra as mesmas palavras dos apóstolos, que já tinham uma caminhada com Jesus quando ele acalmou o mar. Qual foi a pergunta deles? No assombro, quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Já estavam com Jesus há algum tempo, mas não conheciam. O convite de Pedro é que nós conheçamos a Jesus na sua profundidade, não apenas a história de Jesus, não apenas a fama de Jesus. Muitos têm um Jesus na cabeça. O Jesus de alguns é o Jesus europeu, daqueles quadros de arte, nariz afilado, pele branca, cabelos dourados, encaracolados, olhos azuis. Outros têm um Jesus revolucionário que lutou contra o sistema. Alguns veem Jesus, um pobre coitado profeta morto, assassinado. Qual é o Jesus que você tem na cabeça? Pedro nos convoca para termos um relacionamento e um conhecimento profundo de Jesus. Só através desse conhecimento nós aproveitaremos essas virtudes maravilhosas que Deus nos deu. Portanto, é para acrescentar a virtude o conhecimento. A palavra aqui, conhecimento é gnosis no grego, mas aqui é epignosis. Um conhecimento qualitativo, conhecimento superior, traduzindo, sabedoria. Sabedoria diferente de conhecimento, irmãos. O irmão sabe disso. Isso é lugar comum. Conhecimento encontra na escola secular formal, mas sabedoria não está no banco da escola. O que é sabedoria? É eu pegar o conhecimento que eu adquiro, técnico, científico, seja lá o que for, social, e diante de uma situação de vida, eu saber aplicar aquilo na minha vida. Isso é sabedoria. Mas há pessoas que são da área de humanas, são cientistas sociais, que batem na esposa, não são sábios, porque não trazem para dentro de casa o conhecimento das ciências sociais. Conhecimento. Ao conhecimento, verso 6, ao conhecimento, o domínio próprio. Não preciso ir muito adiante. Irmão, sabe que o domínio próprio é um fruto do Espírito, portanto vem de Deus.
Ao domínio próprio, a perseverança. Domínio próprio tem a ver com autocontrole pessoal, perseverança tem a ver com autocontrole social, isto é, externo, perseverante, me manter de pé diante de alguma situação. A perseverança, a piedade, a eusebeia, isto é, a devoção correta a Deus. A piedade, a fraternidade. Não posso ser um piedoso, um religioso, uma linguagem normal, e não amar o próximo, não amar meu irmão. Não dá para levantar a mão na igreja e dar tapa na cara de gente lá fora, não dá. Não dá para ter esta piedade e não materializar em fraternidade. Não dá para ser um crente verdadeiro e um cão lá fora. Não dá. Pedro diz, se você perceber, há um encadeamento lógico aqui. A fé é onde tudo começa, a fé cristã, onde tudo nasce. Portanto, você percebeu aqui que essa exigência não é para você chegar lá, não é ponto de chegada, é ponto de partida. Essas coisas, essas virtudes que Ele nos deu, é ponto de partida, não ponto de chegada. Nós já temos, é para desenvolver com diligência. A fé onde tudo começa. Se eu estou na fé cristã, vem a virtude, isto é, a excelência como pessoa. Se eu sou uma pessoa excelente, eu tenho conhecimento de Jesus. Se eu tenho conhecimento de Jesus profundo, eu tenho domínio próprio. Se eu tenho domínio próprio, uma pessoa controlada, eu sou uma pessoa perseverante. Se eu sou perseverante, eu sou uma pessoa piedosa. Se eu sou piedoso, eu sou uma pessoa fraterna. Se eu sou uma pessoa fraterna, eu tenho amor. Olha só, irmão. Começa com fé, termina com amor. Eu queria dizer umas palavras antes de continuar aqui. Deus nunca vai, deixa eu ler meu horário, Deus nunca vai exigir aquilo que Ele não dá. Eu tenho uma crítica, vou abrir um parênteses, uma crítica de alguns concursos no Brasil. A maioria deles exigem direito para ensino médio. Conteúdo de direito, direito constitucional, direito administrativo, para concurso de ensino médio, do tribunal que seja. Mas como é que o Estado pode cobrar conteúdo jurídico se não oferecer na educação básica para ensino médio? Não pode. Pode cobrar para ensino superior, aí pode. Mas para ensino médio, o que ele não oferece na educação básica, como é que ele pode cobrar conteúdo jurídico para concurso de ensino médio? Deus não faz isso. Ele só cobra o que Ele dá. Como é que Deus vai cobrar uma coisa que Ele não deu para você? Quem é você? Quem sou eu? Para dar alguma coisa de mim mesmo que Deus exige. Um grande exemplo que me vem à mente, é um dos mais grandiosos, é um povo judeu. Alguns dizem 1 milhão, outros dizem 2 milhões, outros dizem 3 milhões, que saiu do Egito depois de 400 anos, com a liderança de Moisés. Iam para o deserto, iam para adorar a Deus. Para que levar tesouro? Para que levar pingente, corrente, pulseira de ouro, Rolex? Para que levar isso? Eles levaram. De onde veio isso tudo? Dos egípcios, porque Deus avisou Moisés: eu vou despojar os egípcios, e abre a mão que eu vou colocar o ouro deles na mão de vocês. Para que um povo que vai para o deserto do Sinai precisa de ouro? É como desses filmes apocalípticos, né? Walking Dead. Para que dinheiro em um mundo pós-apocalíptico? Para que ouro ir para deserto? Quando Deus ordenou Moisés: faça para o meu tabernáculo, de onde é que saiu aquele recurso todo? Que o templo de Jerusalém recebeu os mesmos utensílios feitos no deserto, não eram outros, os mesmos utensílios: candelabro, pratos, o altar para queimar, a arca da aliança, feita com os querubins, tudo revestido de ouro. De onde é que veio isso? Senhor, como é que eu vou fazer isso? O Senhor exige demais de mim. Disse: não, Moisés, menino, fica frio. Lembra do Egito?
que eu mandei você abrir a mão e caiu lá um Rolex? É exatamente isso. Eu quero uma oferta desse recurso aqui. É com o recurso que vocês receberam de graça, que eu mobilizei os egípcios a darem, que vocês darão uma oferta para mim fazendo o tabernáculo. Meus irmãos, Deus nunca cobra o que Ele não dá. Escute isso. Isto é o princípio da mordomia. Escute isso. Isto é o princípio da mordomia. De gente que não é dizimista, diz: eu não sou porque eu não tenho, porque é meu. Está certo. Se você diz que é seu, Deus não quer. Pode ficar com seu dinheiro. Agora, se você reconhece que o que você tem, a posição social que você está, que você ocupa, aquilo que você adquiriu na vida, veio da mão de Deus, você vai dar o dízimo, porque você diz: Senhor, eu vou devolver aquilo que o Senhor mesmo me deu, portanto, eu não vou tirar nada do meu bolso. O dizimista não tira nada do que é seu, porque Deus que coloca na mão dele. Como estava brincando com o pastor Arley, eu nasci num local muito pobre, o pessoal antigo me conhece. O governo do estado acabou com a minha história, porque ele mudou aquilo tudo, mas eu nasci num local chamado Buraco do Pinto, aqui no centro, Buraco do Pinto. Eu nasci lá, literalmente. Quando o papai foi buscar um táxi, eu já me antecipei, já disse: oi, estou aqui. Quando é que eu matriculo para o seminário? Eu disse: como é que um camarada nasceu no Buraco do Pinto, que mora na Efigênio Salles hoje, pode deixar de dar dízimo? Não posso deixar de dar dízimo. Não posso deixar de ser um dizimista. Como é que um caboclo feio como esse, nem cabelo tem uma esposa linda como aquela? Eu não posso deixar de dar o dízimo, de ser fiel ao Senhor. Meus irmãos, o que eu tenho, Ele me deu. Eu não posso dizer que é meu. Eu não posso dizer que é meu. Pedro diz as mesmas coisas aqui: meus irmãos, essas virtudes não é para tirar do zero, não é para tirar do nada. Ele já deu para você. A fé, a virtude, o domínio próprio, a perseverança, essas virtudes todas elencadas, o conhecimento, isto você vai desenvolver, mas Ele já te deu. Isto é, o que é desenvolver? É mostrar evidências na sua vida. Eu sou um cristão, mas qual é a sua evidência? Quem está trabalhando remoto sabe disso, né? Que tem que dar que mostrar evidência. O professor está louco com isso. Está trabalhando remoto, dando aula, tem que mostrar evidência. Tem que mostrar que está trabalhando, tirar foto, tirar imagem e postar que está fazendo alguma coisa. Evidência. Como é que vão saber que eu estou em casa e não estou na rede? Eu tiro imagem, eu mesmo trabalhando, posto lá no Drive e mostro que eu estou fazendo alguma coisa. Pedro diz a mesma coisa. Aquilo que Deus te deu, mas ao mesmo tempo tenho que desenvolver com esforço, é mostrar evidência prática daquilo que Ele me deu. É isso que Pedro está falando. Não é desenvolver aquilo que você tem de si mesmo, que Deus tem nada a ver com isso, mas eu vou entregar para Ele, Ele me deixou na mão, Ele me deixou sozinho, eu vou ter que dar conta. Não. Ele me deu as virtudes, agora eu vou mostrar evidência delas. Portanto, irmãos, Deus nunca exige algo que Ele mesmo já não nos deu. Acha que a fé é sua? Diz Paulo em Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé que você tem é sua. Ah, eu aceitei Jesus, pastor, no ano de... Não, meu irmão, você está errado. Quando você diz assim, eu aceitei a Jesus, é porque a fé é sua. Jesus está lá, com pires na mão, coitadinho. E eu aceitei Jesus, como eu aceito um presente. Isto é de minha iniciativa. É do meu gosto daquele dia aceitar ou não. E tanto é que a pessoa diz: pastor, hoje não, mas do ano que vem eu vou aceitar Jesus Cristo, porque é dele. A Bíblia nunca se refere à regeneração nesse nível.
Não é eu que aceito Jesus, é Ele que me aceita, porque eu que sou pecador e Ele é o santo. Aliás, nós cantamos isso, irmãos, como batistas há 100 anos, 150 anos. Para tomar a história dos batistas todos, eu não sei qual é a idade desse hino. Eu perdido pecador, diz o hino do cantor cristão. Longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, ao perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão. Acha que isso é aceitar Jesus? Ele estendeu a mão para você, portanto, nem a fé é sua. Meus irmãos, quero caminhar um pouquinho mais. Versículo 6, ainda sobre a exigência, ele diz: porque essas qualidades, estando presentes, foram dadas, e aumentando cada vez mais, isto é, a evidência, o desenvolvimento, o meu esforço para manter a chama acesa, uma vez que é possível a chama apagar, é possível desanimar, é possível me desviar. Então, para que isso não aconteça, eu preciso desenvolver, aumentar cada vez mais. Farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que não tem essas coisas é cego, vendo o sol que está perto. Ou é cego ou é míope. No grego, a palavra é para míope. Aquele que não enxerga a coisa muito nitidamente. Ele é tão míope, ele é tão mundo da lua, esse crente, ele é tão míope que ele só enxerga, diz Pedro, o que está perto. O que ele deixou de enxergar? E se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. É tão míope que esquece da obra de Cristo na sua vida. Por isso que eu, perdido pecador, eu não posso nunca me entregar a outro Deus, nem deixar de cumprir o meu arete, a minha excelência como cristão, aquilo que Deus me chamou para fazer, porque Ele me salvou. Eu não posso esquecer disso. Todos os meus pecados perdoados, eu que andava desgarrado como ovelha indo para o matadouro. Portanto, ele diz: aquele que não tem estas coisas é cego, vendo o sol que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Esta é a exigência. Esta é a exigência. O esforço daquilo que Deus dá. Eu quero terminar com a última parte desta primeira palavra de Pedro, versículo 10 e 11. Pedro fala da promessa para o futuro da jornada. Falamos no versículo 3 e no 4, a provisão para a jornada. Do 5 ao 9, as exigências para a jornada. Agora, ela vai terminar a jornada no futuro escatológico, que é a promessa que ele vai citar agora no verso 10 e 11. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês. Veja a evidência, o esforço. Ele me deu. É como se eu tivesse recebido um presente. Estou usando uma Bíblia nova, minha esposa me deu. Diferente, deu um local para escrever, estou usando agora. Se eu recebesse esse presente, que eu soube dessa Bíblia e disse, deve ser muito útil para escrever apontamentos, eu gostei. Poucos dias depois, eu já estava em casa, essa Bíblia ela comprou. Se eu pegasse esse presente, eu tenho um biblaço, não tem uma Bíblia, eu tenho um biblaço, a NA, Nova Almeida atualizada, que corresponde a uma biblioteca de 20 livros, os comentários, etc. Eu gosto muito daquela Bíblia. É a mesma versão dessa aqui, né? A NA. Se eu recebesse esse presente,
deixasse na caixa, nem abrisse, continuasse a usar a minha Bíblia normal, eu daria evidência da minha alegria pelo presente? Não, não daria evidência. Qual é a evidência? Abrir o presente, folhear a Bíblia, estudei por ela, estou usando agora, ela está vendo que eu recebi com alegria o presente. Isto é evidência. Pedro diz isso aqui, irmãos. Portanto, irmãos, por isso, procurem com empenho cada vez maior confirmar, não é gerar, não é criar a vocação e a eleição, é confirmar. Você já tem uma vocação, já tem uma eleição, já tem um chamado, já tem uma escolha, você é escolhido de Deus, mas agora você vai fazer o quê? Dar evidência na sua vida, isto é, confirmar aquilo que Deus já deu, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Essa palavra aqui vai ser explicada no versículo 11 e último, o que é tropeçar. Ele diz, pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tropeçar aqui não é pecar, nesse contexto. Tropeçar aqui é deixar de ir para o reino eterno, do versículo 11. Portanto, tropeçar aqui é ir para o inferno. Eu não posso gerar a minha regeneração, eu não posso criar a minha própria fé, eu não posso gerar virtudes que são, o nome já diz, fruto do Espírito Santo, mas eu posso confirmar, dando evidência daquilo que Ele já me deu. Se isso está presente na minha vida, se isso eu estou dando evidência, é prova de quê? De que eu não tropeçarei e que entrarei no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, essa promessa diz duas coisas. Primeiro, fazendo uma reminiscência das palavras de Jesus, pelos frutos se conhece a árvore, pelos frutos vos conhecereis, isto é, evidência. Tem gente que diz que mata por amor, um recente saiu na mídia, matou por amor. Ora, como é que pode alguém matar por amor? Não é evidência de amor. A evidência do amor é outra. Então, se eu digo que sou um cristão, mas tenho uma vida que, na prática, que contradiz o meu discurso, eu não dou evidência. Então, se eu não dou evidência, se pelo fruto se mede a árvore, eu não posso determinar quem é salvo e quem não é salvo, mas esse pode ser o que vai tropeçar, porque um cristão minimamente dá evidência. Então, ele diz que essa promessa é para quem produz fruto, para quem produz evidência na vida. A promessa do reino eterno, é para quem produz. Não é uma salvação pelas obras, é uma constatação. Se você trata dignamente a sua esposa, se você trata dignamente o seu marido, se vocês cuidam bem dos filhos de vocês no caminho do Senhor, qual é a constatação? Uma família abençoada. É uma constatação. Portanto, a entrada no reino de Deus, no reino eterno, não é pelas obras, mas a constatação de uma pessoa que tem evidência dessas virtudes do poder, pelo conhecimento de Jesus Cristo, é que ele não vai tropeçar, é o que eu posso dizer. E que, portanto, não vai tropeçar, o reino eterno vai se abrir para essa pessoa. Portanto, a evidência. O que dizia João Batista? Para os que vinham ser batizados por ele, produzir frutos dignos de arrependimento. Ninguém vai para o céu se não manifestar a evidência do arrependimento e da conversão. Saiba disso. Saiba disso. Porque quem se mostra. Esses reality shows
é uma prova viva disso. A pessoa começa contida, porque sabe que o Brasil todo está vendo, mas depois ela se solta, mostra quem é. Mostra quem é. Esta pandemia não está desviando ninguém da igreja, só está mostrando quem é crente e quem não é. Eu não preciso estar presencialmente para colocar meu dízimo aqui no gasofilácio. Se eu não estou dando dízimo, é porque eu mostro quem eu sou. Portanto, irmãos, a constatação de quem manifesta essa nova vida é que ela não vai tropeçar e que o reino de Deus eterno vai ser aberto para ela. E a promessa é o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. De quem é o reino? É seu, é meu? Não, de quem é? De Jesus. Se é dele o reino, ele estabelece as regras. Se ele estabelece as regras, ele comunica essas regras. Comunicou as regras e diz: se não cumprir a regra, não vai entrar no reino. Ele que diz isso. Ele que manda, ele é o dono do reino. Se eu for passar uma semana na sua casa, eu vou seguir suas regras. E você as minhas regras. Não assistimos novela em casa, de qualquer natureza. Se você for passar uma semana em casa, você não vai assistir novela, porque não assistimos novela em casa. São as regras da minha casa. Não quer vir, vai para debaixo da ponte, se não tiver outro lugar para ir. Mas em casa não fica. Acha que Deus vai abrir mão dos seus códigos morais por meus olhos azuis, por minha careca encerada? Ele tem as regras dele, e o reino dele, quem manda é ele. Portanto, Pedro deixa muito claro isso. Pois desta maneira, não é de outra, desta maneira não é diferente, é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do Senhor Jesus Cristo, Salvador. Portanto, irmãos, meu tempo estourou, quero terminar com uma pergunta. Você tem manifestado evidências destas coisas espirituais que Ele já nos deu, das provisões para a jornada? Como é que estão as evidências da sua jornada cristã, da sua vida cristã? Vamos orar. Senhor, fala conosco através desse texto, Senhor. E que na dificuldade da comunicação humana, trôpega, de um pecador como eu, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nem sabemos orar, que o Senhor possa traduzir esta palavra para o nosso coração, a verdadeira, para que possamos neste dia sermos convencidos por ela, transformados por ela. Opera este milagre, Senhor, de fazer-nos entender nas últimas palavras do apóstolo Pedro antes da morte. O Senhor já nos deu a provisão para a vida cristã. E se já nos deu, exige de nós as evidências desta provisão em nossa vida diária, corriqueira, cotidiana. E através da manifestação destas evidências, o Senhor tem garantida a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos convença desta sequência teológica petrina. O Senhor nos convença destas verdades de Pedro
e nos faça crentes melhores durante a nossa jornada nesta terra. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, segundo a bendita intercessão do Espírito Santo. Amém.